Amém, gente? Palavra bem rapidinha, mas eu queria muito falar sobre isso, porque alguns sabem que eu enfrento um processo de cura de depressão que não acaba nunca, né? Depressão não acaba. E transtorno de humor também não. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar de cura, é a oportunidade que eu tenho de abençoar outras pessoas. Ontem mesmo eu ouvi alguém aqui da caravana dizer assim: eu aprendi a te amar mais, te respeitar mais depois que eu escutei o teu testemunho. Porque agora eu entendo muitas coisas. Nós precisamos aprender a viver a cura. Precisamos aprender a viver a transformação. Precisamos aprender a entender que, apesar das nossas mazelas, sempre haverá um caminho para um novo tempo na nossa vida. Né? Quando Pedro ele chega com o barco depois de uma noite de pesca, encosta o barco, a Bíblia diz que ele vai lavar as redes. Ele estava cansado e ele estava frustrado. Ele estava até mesmo desanimado. Mas ele lavou as redes. Por que ele lavou as redes? Porque algo dentro dele dizia: eu ainda vou pescar. Pode não ter sido agora, mas eu ainda vou pescar. Pode não ter sido hoje, mas eu ainda vou pescar. E essa sujeira que a minha rede traz, ela fala de tanta coisa ruim que a gente pesca, que é contrário àquilo que eu estou buscando. E todos nós carregamos dores, traumas, tristezas, feridas, amarguras, raízes de orfandade, crises de abandono, problemas mal resolvidos de infância. E a rede do nosso coração talvez esteja entulhada. E nesse lugar que Pedro lavou as redes, é um lugar oportuno para você também lavar as redes. Porque eu posso te garantir que se Pedro não estivesse lavando as redes, Jesus não falaria para ele: deixa eu entrar no teu barco. Porque não teria utilidade. Jesus ele estava contando com uma rede limpa, com alguém com uma rede limpa, com alguém com uma mentalidade pronta para o novo. Olá, queridos. Estamos aqui num lugar muito especial, muito significativo, porque eu estou aqui diante desse painel e ao olhar esse painel eu imagino que vocês já podem deduzir que lugar é este, né? Nós estamos no lugar onde aconteceram algumas experiências marcantes com o Senhor Jesus e os seus discípulos. Uma delas é a multiplicação dos pães. Vou virar aqui a câmera, eu quero que vocês vejam que nós estamos bem em frente ao Mar da Galileia, que aqui está. E em frente a esta praia que aqui está, aconteceu a multiplicação dos pães, portanto, nessa área aqui atrás da minha esposa que está filmando. Hoje tem uma igreja ali, e essa igreja ela foi construída em cima da única pedra possível onde Jesus provavelmente assou aquele peixe que diz nas Escrituras, aquele peixe que diz que ele preparou para receber os seus discípulos que estavam pescando, né? Isso já no final do livro de João. Então nós temos a multiplicação dos peixes que aqui aconteceram. Nós temos a pesca maravilhosa, uma delas, né, que foram duas pescas maravilhosas, mas no final, depois dele ressuscitado, ele aparece para os discípulos aqui e manda eles lançarem a rede do lado direito. Eles lançam e mesmo depois de uma noite de fracasso, eles então conseguem pegar uma quantidade substancial de peixes e acontece, portanto, esse grande milagre. E quantas vezes Jesus saiu daqui de barco com seus discípulos e daqui foi para outros lugares, cruzou esse mar para o outro lado para poder fazer aquilo que o seu ministério determinava, não é? E uma das coisas que acontece logo depois da multiplicação dos pães, vocês devem lembrar, Jesus sobe um monte aqui perto para orar e ele manda os discípulos cruzarem o mar. E quando eles estão no meio do mar, acontece aquela tempestade que você sabe, e Jesus então vai andando sobre o mar,
Essa era a região que ele estava, porque foi depois da multiplicação dos pães, e ele então começa a andar sobre o mar, até o outro lado, onde está Gadara, e ele deve ter andado muito, gente, para poder chegar até a metade desse lago, e então alcançar o barco, e realizar também mais este milagre glorioso, que foi andar sobre as águas. Essa é a parte da pedra que fica dentro da igreja. Então, Jesus preparou esse peixe ou nessa parte da pedra, ou na parte ali de fora da pedra que aparece no vídeo. Mas, de qualquer forma, foi nesta pedra que Jesus assou o peixe e preparou para os seus discípulos comerem. Estamos diante da única pedra no planeta onde Jesus assou o peixe. Isso não tem preço não, gente. Glória a Deus. Pessoal, nós estamos entrando agora na região onde ficava nada mais, nada menos do que a cidade do Senhor Jesus, Cafarnaum. E já vai me dando vontade de chorar. Olha aqui está, gente, Cafarnaum, a cidade de Jesus. Cidade de Cafarnaum, cidade do Senhor. Vivi para ver. Tudo bom? Tudo bem, Shalom. Cidade de Cafarnaum, a cidade do Senhor Jesus. Uma das cidades que Jesus disse que não seria reconstruída, e ele estava certo.
Aqui estão as ruínas de Cafarnaum, cidade que teve o privilégio de ver o Filho de Deus, mas que não o reconheceu como tal. E aqui está o preço. Aqui está o custo de não reconhecer Jesus como Senhor e como Filho de Deus. Olha, esse é um mapa, o nome do tempo de Jesus. Naim, Monte Tabor, Nazaré, Séforis, Caná de Galileia, Iberias, Magdala, Tabra, 7, onde estivemos agora. Monte das Beatitudes é ali. Cafarnaum aqui, Betsaida, mais para frente. E o mar. Quando eu olho essa forma, imediatamente penso do coração humano. Tem como uma artéria. Esse é o Rio Jordão alto. Começa aqui, no Monte Hermon. Entra no Mar da Galileia e sai, desce até o Mar Morto. Aleluia. Aí não tem mais saída, porque o Mar Morto é o lugar mais baixo do mundo. São 210 metros baixo o nível do mar, até 430 metros baixo o nível do mar. Bom, nós estamos entrando agora na igreja católica que foi construída sobre o lugar onde era a casa de Pedro, a sogra de Pedro, e aonde morava Jesus, portanto. Gente, podem ver que esse lugar foi construído ao redor do quarto pela mãe de Constantino. Ele decretou que o cristianismo é a religião oficial. E a mãe dele vem, acha os lugares sagrados, cada lugar que ela acha, ela faz uma igreja ao redor. Essa igreja é octagonal. Por que octagonal? Porque Monte das Bem-aventuranças tem 8 partes principais, honrando o Monte das Bem-aventuranças que vemos daqui, pela janela. Ela faz uma igreja octagonal. No Monte das Bem-aventuranças também uma igreja octagonal. Ao redor dela, passando o tempo, fizeram uma igreja maior, também octagonal. E depois, nos tempos de cruzados, outra mais. E essa que estamos agora, a nova, também é octagonal. Sempre mantendo o velho com o moderno, com a conexão entre nós hoje com os tempos de Jesus. E esse era o quarto do Senhor? Aí é parte da parede. Mas aqui foi alguma coisa pequena. Ok. Vamos poder ver quartos assim como era. Quando saímos e vamos para a sinagoga, vamos já ver quartos que eram um desses, era assim igual. Então aqui podemos sentir, podemos ver onde foi. Podem imaginar como eles descem esse homem que não podia, paralítico, não? Paralítico para baixo e Jesus lá embaixo. Essa estrutura aqui tem quanto tempo? Tem pouco tempo. Essa é bastante nova, tem como 30 anos. 40. Aqui por fora. Por fora. Lá embaixo tem, no ano 330, Helena vem e constrói as primeiras. Antes da igreja que ela faz, os discípulos, gente que vem honrar Jesus, fazem desse lugar uma sala de estudo. A primeira, talvez, no mundo. É chamado em latim Domus Ecclesias, que é sala de estudo. E isso
o quarto dele passou a ser sala de estudo, depois igreja, e outras igrejas cada vez renovando, agrandando o lugar ao redor, no centro da casa. O telhado era de rocha. Agora, os quartos eram pequenos porque não tem rocha tão grande para cobrir tudo, então eram pedacinhos assim. Quando era quarto maior de tamanho, faziam um muro no meio, como com janelas, e assim podiam passar o teto de um lado ao meio e do meio para o outro lado. E essas janelas foram achadas na primeira vez em Corazim, ali lá em cima. Por isso, até hoje é chamado Janelas de Corazim. Então, vamos ver que tem ali Janelas de Corazim nas casas caminho ao sinagoga. É marcante. Gente, vamos levantar as mãos aqui e adorar a Deus um minuto. Nós te exaltamos, meu Senhor, de podermos contemplar esse lugar, meu Deus, de imaginar que por pelo menos 3 anos e meio, o Senhor Jesus Cristo habitou nesse quarto aqui que estamos vendo. Aqui dormiu, aqui se alimentou, aqui buscou a face do Pai, aqui planejou as suas incursões e as suas excursões. E agora podemos entrar aqui e ver esse lugar e agradecer ao Senhor por ter nos amado de tal forma a ponto de enviar o teu filho, teu único filho, para pagar pelos nossos pecados e resgatar as nossas almas, Senhor, na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós consagramos a Ti as nossas vidas, meu Deus. Consagramos ao Senhor a verdade. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Ajuda a Tua igreja a fazer o mundo saber que essa história é verdadeira. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus. E que a graça do Salvador nos encha mais uma vez. Que a autoridade da igreja seja renovada. Que a nossa autoridade seja renovada, Senhor. Pai querido, e se houver alguém doente aqui neste momento, seja curado pela unção que emana deste quarto, que emana dessas rochas. Cura emane agora neste lugar, para alcançar os que creem, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós te amamos, meu Senhor, nós te amamos, Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Pessoal, então só para vocês entenderem, a casa lá da sogra de Pedro, que era onde Jesus morava, os quartos eram mais ou menos como vocês estão vendo aqui. Aqui é uma construção preservada, original, como na época. Então, estão vendo? Eram quartos muito minúsculos, muito pequenos, que eram feitos de rocha. Então, o quarto de Jesus era como uma construção dessa aqui, ó. Como um quartinho desse aí. Então, aqui, por exemplo, tem várias casas unidas uma na outra. Era uma vila onde uma casa ia se conectando na outra, com entradas independentes, logicamente. Mas é isso que vocês estão vendo aí.
Bom, a palavra está com o Senhor Jesus, então, Oh, meu Deus. para o Sermão do Tenha Monte. misericórdia de mim. Amém, amados. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Que honra, que privilégio poder ministrar aqui, exatamente onde provavelmente Jesus ministrou, né? E eu quero ler texto de Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, que é o sermão da montanha, né? E aqui, depois eu quero deixar uma palavra para os irmãos. E confesso que para mim está sendo muito emocionante poder ministrar, né? Pela primeira vez vir em Israel e ainda ministrar nessa terra aqui. Eu tenho que louvar o Senhor muito para ver esse homem de Deus aí, do apóstolo Jefferson, por me conceder essa honra, esse privilégio, de ter me tirado da zona de conforto. Eu tive que dar mais uma estudada, né? Mas enfim. Assim diz então o texto da palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Você está em qual versículo, só para eu poder passar para eles? Já estou no 11. No 5:11. Isso. Ok. Agora eu vou para o 12. Matthew 5:11 is going to the first. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu estou aqui lendo o texto e eu estou imaginando Jesus em uma das pedras aqui, como foi citado pelo Ariel, pelo apóstolo Jefferson, e ele citando isso, né? Então eu estou aqui podendo sentir essa emoção de estar vivendo, né, essa experiência como se Jesus estivesse aqui falando para nós, né? E estar aqui nesse monte é estar em um dos lugares mais importantes, né, do ministério de Jesus. E segundo a tradição cristã, esse foi um dos locais escolhidos para que ele pudesse transmitir os seus ensinamentos ao povo dele, aos discípulos. Aqui Jesus ministrou um dos seus sermões mais importantes, que é o Sermão da Montanha. E por esse motivo é chamado até os dias de hoje de Monte das Bem-aventuranças. E aí, quando eu estava estudando, né, sobre esse local, foi feita uma pergunta com uma resposta: por que Jesus escolheu esse lugar aqui para dar um dos seus sermões mais importantes, né? E segundo as informações que eu li, é que devido à formação natural desse ambiente, desse local, e justamente ali por Jesus fica na parte de cima onde estão aquelas pedras, a formatação do lugar possibilitava que a acústica ficasse semelhante a de um teatro. Então, na medida que ele falava ali de cima, ecoava, para que então todos que estivessem aqui fossem alcançados pela palavra, pelos ensinamentos que ele então estava trazendo. Então imagine que há mais de 2000 anos atrás, aqui estava centenas e milhares de pessoas ouvindo esses ensinamentos de Jesus, né? Os princípios, ele estava aqui revelando os princípios e valores do reino, como os seus filhos deveriam proceder na vida cristã. Neste sermão, Jesus destacou a essência da humildade, da compaixão, da equidade, do amor, da reconciliação, da pureza e da felicidade. Jesus também ensinou que devemos ser sal da terra e luz do mundo, e que devemos viver uma fé
verdadeira. Então, estar aqui nesse momento e revivendo esse tempo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos e revelando os princípios e valores do reino, nós devemos, então, permitir que sejamos educados por meio dos nossos pensamentos e sentimentos, as atitudes que aqui o Senhor está ensinando que devemos praticar na nossa vida cristã dia após dia. Aqui então Jesus ensinou as 8 atitudes, a maneira que nós devemos viver como cristãos. E uma vez, isso aqui, eu queria deixar isso para vocês como uma mensagem, uma vez que nós coloquemos em prática essas 8 beatitudes, nós atrairemos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Viver esses princípios e valores do reino é atrair o favor de Deus sobre as nossas vidas. Aqui nesse cenário, onde Jesus pregou este sermão, devemos fazer uma reflexão se temos colocado realmente em prática, se temos sido sal da terra e se temos sido luz do mundo. A palavra bem-aventurança significa ventura sublime, ou estado completo de felicidade. Beatitude significa felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus. Portanto, se quisermos viver um estado completo de felicidade e desfrutar da profunda presença de Deus, é preciso colocar em prática esses princípios e valores do reino. Eu costumo dizer que o Evangelho de Jesus é prática. E aí nós estamos aqui numa caravana chamada Caravana do Avivamento. E eu acho que todo mundo aqui se refletiu o que a igreja tem vivido nos últimos anos. Nós vamos ver que realmente muitos não estão vivendo de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Da maneira que o Senhor quer que nós vivamos, vivendo essas 8 beatitudes. Mas nós estamos também num tempo de avivamento, um tempo de fazermos uma auto-reflexão nessa hora que estamos nesse lugar onde Jesus ministrou esse sermão. E fazemos uma pergunta para nós mesmos: será que eu estou sendo sal da terra? Será que eu estou sendo luz do mundo? Será que eu tenho tido misericórdia? Será que eu tenho realmente vivido essas verdades, esses princípios e valores? E não olhar o outro, mas olhar você. E nesta manhã você deixar o Espírito Santo falar ao teu coração. E aonde você entender que você precisa corrigir a rota, você corrigir a rota para a glória dele. Eu me lembro da igreja de Éfeso, quando o Senhor Jesus, revelando para o apóstolo João as 7 mensagens para as 7 igrejas da Ásia, ele falou algo para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E como muitos de nós temos deixado o primeiro amor. Mas é amanhã de nós renovarmos a nossa aliança nesse lugar. É amanhã de nós deixarmos que essa atmosfera que está nesse ambiente dos ensinos de Jesus nos confronte e nos realinhe aquilo que Ele quer. Porque avivamento é uma mudança de dentro para fora. O avivamento, antes de ser coletivo, ele é individual. Se todos nós que estamos aqui nos permitirmos ser lapidados pelo Espírito Santo, imagina o que Deus vai fazer à noite, o que Deus vai fazer nos sedentos, depois de passarmos por esses dias em lugares tão especiais. E eu sei que nessas horas o Espírito Santo nos toca, o Espírito Santo nos confronta, o Espírito Santo nos faz entender aonde precisamos corrigir a rota. E aí eu encerro essa palavra com Apocalipse 2, 5 e 7, que diz assim: lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, amados, mais do que discurso, Deus quer ação, Deus quer atitude nossa. Eu conversava com o Ariel em um dos jantares e ele estava falando que o mais importante de um discípulo de Jesus é viver o que Jesus ensinou. E é tão ruim quando a gente ouve muitas vezes que o cristianismo, né, ou os cristãos são muito bons em discursos, em pregações, mas muito péssimos em viver esse evangelho. Então que nós nesta manhã possamos fazer este pacto, porque agora você não está só lendo o que Jesus disse, você está no lugar que ele proferiu essas palavras. E que esta unção que está nesse lugar de princípios e valores do reino possa entrar dentro de nós, provocando uma mudança radical, uma metanoia realmente. E que nós, quando voltarmos para o Brasil, a gente volte melhor do que chegamos aqui. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração e quero que você primeiro tenha um momento aí, uns 30 segundos de autorreflexão, e que vocês estivessem primeiro tendo esse momento de perguntar a si próprio: será que eu estou sendo sal da terra? Será que eu estou sendo luz do mundo de fato? Será que eu tenho colocado em prática esses princípios e valores do reino? Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, aonde eu preciso melhorar? E eu vou pedir para o André segurar o telefone aí, vou pedir para a pastora Graça vir aqui e ela orasse sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo nos capacite e nos ajude a viver dia após dia os princípios e valores do reino, para que aquilo que Paulo disse, que sejamos, aliás, acho que foi Pedro que disse, que sejamos cartas vivas do Evangelho. Pedro. Cartas vivas do Evangelho. Eu acho que é isso que precisa. E esse avivamento, irmãos, uma das coisas que eu tenho dito nesse tempo de avivamento, porque eu creio que é o último avivamento da igreja, que o principal propósito desse avivamento é restaurar o caráter da igreja, é restaurar a identidade da igreja, é levar a igreja de volta para a sua origem, para o princípio, para a essência, e que isso seja uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. Paizinho amado, Deus querido, é manhã de contrição, Senhor, é manhã de arrependimento. Senhor, nós passamos por Jope, foi o primeiro lugar ao chegarmos aqui. De nada adianta, Senhor, pregarmos de amor, falarmos de amor, mas se não nos arrependermos, se esse amor não começar em nós, Pai. Queremos te pedir perdão pela nossa desobediência ao Senhor. Queremos te pedir perdão quando conhecemos princípios que vêm do Senhor. Pregamos sobre esses princípios, mas muitas vezes não vivemos esse princípio. Nos perdoa, Pai. Nós não queremos ser como Jonas, que sabemos que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas insistimos em não fazer a tua vontade. Senhor, no nome de Jesus, estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Pertencemos ao teu reino, um reino de justiça, de paz e de amor. Deus, no nome de Jesus, como aconteceu comigo em 2018 neste lugar, que o Senhor me refez, o Senhor me trouxe para um tempo de obediência, porque até então eu andava como o povo andou no deserto, Senhor, e o Senhor me refez, me fez de novo, Senhor. Aleluia, aleluia. Muito obrigada, Senhor, porque por amor a nós, o Senhor nos quebra e faz de novo. Verdade, Deus, verdade. Por amor a nós, o Senhor faz isso. Deus, no nome de Jesus, o Senhor está recebendo agora corações contritos, arrependidos, Senhor.
Nós aceitamos, Senhor, ir a Tarsis. Nós aceitamos, Senhor, ir até os confins da terra, Senhor. A começar por mim que falo contigo, Senhor. Se ainda há em mim, Pai, desobediência, Senhor. Aleluia, aleluia, é verdade. Se o meu eu ainda tem falado mais alto do que a tua vontade, Paizinho. Por favor, me ajuda, Senhor. Eu tenho dito para o Senhor que se depender de mim, eu não tenho a força necessária. Mas a dependência não está em mim, a dependência está em Ti, Senhor. Vem com bálsamo de cura nos nossos corações, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Que toda cadeia que se prende, que toda cadeia que não nos deixa avançar, sejam quebradas, sejam quebradas, sejam quebradas para um novo tempo. Recho querendere badara madara choriandere badara. Ri querendere badara madara choriandere querendere badara. Ira madara madara choriandere querendere badara. Eu sei, Pai, que há uma grande responsabilidade em falar isso, Senhor. Mas nós aceitamos ser quebrados mais uma vez. Nós aceitamos, Pai. Para o louvor e glória do Teu nome, nós declaramos nesta manhã: não a nós, não a nós, mas ao Teu nome a glória. Não a nós, não a nós, mas ao Teu nome a glória, o louvor e toda adoração. No nome de Jesus. Amém, amados. Deus te abençoe. Obrigado, apóstolo. Coloca a mão no seu coração, querido. Moisés, não trouxe pra mim. Coloca a mão no seu coração. Desde ontem que eu estou sentindo um ambiente um pouco diferente. Desde aquele momento lá em Cesareia de Filipe, que eu senti como se o Senhor tivesse aberto um bálsamo. A pastora falou a palavra bálsamo aqui. Então dá a impressão que o Senhor abriu um bálsamo e derramou sobre esta equipe, sobre esta caravana. E desde quando marcamos essa caravana há 1 ano e meio atrás, eu falei algo para o Senhor. Eu falei: Senhor, eu sei que tantas caravanas vão e vêm, nós não somos melhores do que nenhuma delas, mas eu gostaria muito que quando a nossa caravana fosse, que houvesse um marco na vida dessas pessoas. Não é à toa que se chama Caravana do Avivamento, gente. E eu estava traduzindo ali a palavra do apóstolo William, meu coração estava queimando de imaginar o meu Senhor numa dessas pedras, falando essas palavras que a gente lê e elas nos desafiam tanto, gente. Eu me sinto desafiado. Eu estou há 44 anos no ministério, eu estou me sentindo muito desafiado. Eu vou voltar desta viagem, eu preciso rever muita coisa, porque eu estou sendo desafiado. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração, mais 15 segundos. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração mais uma vez. Que nós queremos dizer a Ele. Nós queremos te dizer, Senhor, que nós te amamos. Que mais uma vez o Senhor está movendo profundamente o nosso íntimo. Nos desafiando, Senhor. O Senhor está nos desafiando a viver para Ti de novo. E nós aceitamos o desafio, Senhor. Ai, que bom, Senhor.
Que o vento que sopra neste lugar, o mesmo vento que levava a tua voz por essas campinas, sopre algo novo em nossos corações. Mais uma vez nós clamamos pelo Brasil neste lugar, Senhor, onde revelações profundas saíram dos teus lábios. Oramos pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pela Espanha, Senhor, pela Bélgica, pela Letônia, por Portugal, Inglaterra, todos os países aqui representados, Senhor. Move o teu braço forte sobre esses lugares. Sopra o teu Espírito como o Senhor tem prometido, Senhor. Em nome de Jesus. Mostra a tua glória para o teu povo. Uranamasuri cantarabas. Recamanduri manduri canturi manduri manasuri cantarabas. Ranayo yakaramasuri cantarabas. Ikipomana suri cantarabas. Irakanto yamasuri. Sharaya Karabasuri Antarabas. Ureo Komaya Suri Antarabas. Anamando de Karabasuri Antarabas.